Carta de Paulo aos Efésios. Eu vou dar um interregno aí na nossa continuidade de Hebreus, porque eu falei para os jovens e o tema era o tempo, né? Então eu vou trazer aí com um pouquinho mais de detalhes hoje e depois nós voltamos. Se eu conseguir terminar hoje, a gente volta na semana que vem com Hebreus. Se não, eu só termino o ponto de hoje, que tem muito assunto aqui para a gente entender. Efésios capítulo 5, verso 15, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Até aí a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Deus, dá-nos graça para aprendermos aquilo que vem do Senhor, para, de fato, crescermos em graça e sabedoria. Ó Deus, desenvolve a nossa fé, leva-nos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Seja com cada um de nós e faz o que é necessário para que isso aconteça. Entre os instrumentos que a Tua palavra hoje sirva para que mais um degrau em direção à estatura de Cristo seja percorrido por cada um de nós. Fala conosco, que nos alimenta, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, marcas da pessoa sábia. É óbvio que eu estou fazendo só um corte, porque tem muito assunto aqui, vocês vão ver, tá? Mas hoje, o corte que eu vou fazer é marcas da pessoa sábia, já que ele acabou de falar, vede como andais, não como nécios, mas como sábios, ok? Normalmente, no Antigo Testamento, a teologia de Provérbios, da sabedoria, ela é tida, entre outras coisas, por contrastes, tá bom? O sábio e o não sábio, o sensato e o insensato, o pio e o ímpio, e assim por diante, no livro de Provérbios. Aqui é quase como um livro de Provérbios do Novo Testamento, há muitos contrastes sendo feitos especialmente no final do capítulo 4 e capítulo 5. Entre eles, por exemplo, trevas e luz, mentira e verdade, fruto e falta dele, oculto e revelado, antes e agora, indicativo e imperativo. Isso aqui é bem interessante, eu preciso um dia explicar isso para vocês, tá bom? Indicativo, hoje não dá tempo não, mas é só para a gente perceber que há muitos contrastes, indicativo e imperativo. Todos os imperativos, na verdade, têm a sua base nos indicativos, ou seja, a prática da nossa ética tem a ver com aquilo que Jesus Cristo fez por nós, tá bom? Então, nesse sentido, ele traz para nós, claramente, algumas marcas da pessoa que é sábia. A primeira delas, não há dúvida alguma, que é a equivalência. Equivalência significa ter o mesmo peso, o mesmo significado, tá? Se você olhar lá no capítulo 5, verso 2, andai em amor. No verso 8, andai como filhos da luz. E no verso 15, ande como sábio. Percebe? Ande em amor, ande como filhos da luz e ande como sábio. Isso aqui seguramente é uma equivalência. Tem o mesmo valor. O que significa que é autoexplicativo nesse sentido. Andar como sábio seria semelhante a andar como alguém que anda na luz, que também é semelhante como andar em amor. Então, ele também tem os aspectos negativos. Eu não sei se dá tempo de falar de todos eles, me interessa o positivo hoje, tá? Mas só para você ver que existe, tá bom? Verso 7, ele fala dos aspectos negativos, né? Não só dos aspectos positivos, que é andar em amor, andar na luz e andar como sábio, mas nos aspectos negativos, no verso 7, não ser participante. No verso 11, não ser cúmplice. No verso 15, não ser nécio. No verso 17, não nos tornarmos insensatos. E no verso 18, não sermos dissolutos. Pegou aí? Está vendo como tem muito contrastes, né, entre aspectos positivos e aspectos negativos? Me interessa, entre os aspectos positivos, que ele vai falar sobre a realidade sexual, verbal e do coração, me interessa a gente entender esta equivalência
que existe entre andar como sábio, andar como filho da luz e andar em amor. Andar em amor está aí no verso 2. A pergunta é o que é andar em amor para eu entender o que é ser sábio, já que há uma equivalência das palavras. Andar em amor, certamente, ele diz no verso 1, sede, portanto, imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor. Então, onde é que ele fala sobre andar em amor? Não preciso ficar inventando coisa na minha cabeça, está escrito aqui. Andar em amor está lá no verso 31, quando ele começa dizendo, longe de vós toda a amargura. Amargura é aquela pessoa que tem uma visão ácida da vida. Amargura é aquela pessoa que tem uma visão negativa e cética da vida. É aquela pessoa que só leva em consideração as desgraças e não a graça. Só leva em consideração o reino humano e não o reino divino. Então, andar em amargura é antônimo de andar em amor. É bom a gente deixar claro isso, porque tem um monte de gente que quer, dentro da igreja, dizer que anda em amor e é extremamente amargo. Isso é uma contradição de terminologias. Andar em amor precisa ser algo que faz contrastes a alguém que é amargo. Alguém que é amargo é alguém preso no passado. Alguém que é amargo é alguém que quer fazer justiça com as próprias mãos. Alguém que é amargo é alguém que é preso às experiências negativas do passado. Não significa que eu preciso negar e tampar o sol com a peneira, mas a vida não é feita exclusivamente das experiências ruins, e muito menos a vida está absolutamente solta. Jesus mesmo disse isso, através da pena de Pedro, quando ele disse, quando ele era ultrajado, ele não revidava com traje, antes se entregava àquele que julga retamente todas as coisas, porque é horrível coisa cair nas mãos do Deus Altíssimo. Ele é o nosso vingador. Então, a razão de Deus ser o nosso vingador significa que ele libera cada um de nós de sermos juízes da nossa própria causa, libera cada um de nós de imaginarmos em fazer justiça com as próprias mãos, libera cada um de nós para não literalmente darmos ênfase nas coisas erradas do passado, ignorando as coisas boas que existem da parte de Deus. Então, e literalmente, amargura é o Antônio. Eu conversei com ele ontem, eu pedi para ele vir no domingo, tá bom? Pode ficar tranquilo. Então, andar em amargura é o contrário de andar em amor. Mas ele diz também, andar em cólera. Cólera, certamente, cólera e ira, eles são próximos, porque mostram a indignação interna e a manifestação dessa indignação. Alguém colérico, alguém irascível. Provérbios chega ao ponto de dizer que você conhece alguém irascível, nem ande com ele, porque ele só vive pecando. Normalmente, a irascibilidade é literalmente a demonstração de tentar viver um mundo sem Deus, onde nós, pelo nosso próprio braço e força, tentaremos implantar na marra o reino de Deus aqui e agora. Então, uma pessoa que anda em cólera e ira é uma pessoa que, como antônimo, não anda em amor. É estranho, porque tem gente colérica e irascível dentro da igreja e que, ao mesmo tempo, quer dizer que anda em amor. Não é isso que está escrito. A pessoa pode até dizer, mas não é o que está escrito. Então, não andar em amargura é andar em amor. Não ser amargurado, então, sonde seu coração para saber se existe amargura dentro de você, porque isso é absolutamente contrário. Jesus não era uma pessoa amarga. Ele não era uma pessoa... E ele tinha razões bastante... Ele morreu por prática da injustiça. Se tem alguém que era ficar indignado e amargo, era Jesus Cristo. Nem cólera, nem ira, gritaria. Gritaria, obviamente, uma pessoa amargurada, você vai notar e vai saber quando você andar. Uma pessoa colérica e irascível, manifestando toda a sua amargura, é uma pessoa que manifesta isso através de gritaria. Me lembro de um cidadão, nas minhas andanças por aí, eu estava em Marte, indo para Saturno, era um camarada que batia na mulher.
Passou um tempo, falei, tentei, mas tinha visão da igreja, visão da cidade, evangelismo, tinha oratória. Eu falei, não dou conta. Então, tentamos de todas as formas, não tem jeito, mas era um cara 3x4, grande. Não sei se você dava conta, não, aí era um cara grande, mano, só mandando uns petelecos em cima do cara para dar conta, porque ele pegava um pneu de caminhão com uma mão assim, jogava lá do outro lado, assim, não dou conta, nem de levantar o pneu, que dirá jogar assim com uma mão só. Pensa num bicho forte. Chamei ele depois de muitas tentativas, coloquei ele no conselho e disse, olha, você vai ser disciplinado amanhã na igreja. Nossa, meu amigo, você não tem noção. Eu já enfrentei algumas pessoas com gritaria. Com gritaria comigo não vai conseguir nada. Nunca conseguiu. Eu nunca apanhei por causa disso. Mas cheguei perto. O camarada começou a gritar que o vizinho da frente saiu na rua para ver o que estava acontecendo. Eu falei, não, deixei ele dar o petit dele lá. Quando ele terminou, eu falei, bom, você pode fazer o que você quiser. Você terminou? Terminou. Então, como eu estava dizendo, amanhã você vai ser disciplinado, você fica quietinho, porque esse negócio de dizer que tem visão de evangelismo, o mundo se convertendo através do seu ministério e você batendo na sua mulher, sinto muito, você pode ter essa visão espiritual em qualquer lugar, menos aqui. Beleza? Beleza. No dia seguinte, eu disse, vamos lá, hein, moçada, presbíteros aí, me ajuda aí, vocês ficam firmes lá, de 5, 3 faltaram, vieram 2 lá, a galera correu, né, me deixou sozinho, eu falei, não tem problema. Cheguei, falei com um camarada, pedi para o pessoal, depois da escola dominical, sair, quem não era membro da igreja, disse, olha, vem aqui fulano, você está disciplinado, você bate na sua mulher, assim, isso é inadmissível dentro da igreja, beleza? Beleza. Aí eu quero falar, não, nós combinamos de você ficar quieto, se fecha a sua boca, fique quieto. Eu estou tentando te ajudar. Veja, eu estou tentando ajudar você a não bater na sua mulher. Eu acho que é uma ajuda isso, né? Estou tentando. Então, fique quieto. Beleza? Beleza. Ele foi embora bufando. Passou 2 dias, estou lá no escritório trabalhando, veio um cidadão atrás de mim, 3x4. Falei, agora apanhei, né? Porque se não apanhei naquele dia, ele veio bravo e disse, pastor, eu queria conversar com o senhor. Posso? Falei, pode. O que foi? Ele falou, eu queria pedir perdão para o senhor. Falei, por quê? Porque ontem eu estava nervoso. Deu para ver mesmo, você estava nervoso, gritando. Até o vizinho viu que você estava nervoso. Isso. Então, você me perdoe. Tem vários. Tive uns 3, 4, assim, não muitos, graças a Deus. É chato lidar com gente que gosta de ganhar as coisas no grito, tá bom? Mas isso significa que é alguém que não anda em amor. É alguém que, a gente até diz essa expressão, tenta ganhar no grito. Quem grita mais, leva. No mundo pode até ser assim, quem grita mais, leva. No reino de Deus, não. Quem grita menos é que leva. Porque não é que ele é uma pessoa indiferente ou insensível, é porque sabe que o mundo está sendo governado. Sabe que Daniel, José, tantos outros tinham reinos que eles não tiveram uma influência direta, mas o próprio Deus julgou cada um desses reinos. Sabe que na parte da gritaria, a própria palavra de Deus diz, e eu disse isso já a alguns destes 4 ou 5 que eu estou falando para vocês, irmãos, nem pela força, nem pela violência, mas pelo meu espírito. Por que você está gritando? Você não vai conseguir nada assim. Então, gritaria, se alguém vive gritando, não é um bom sinal, porque é alguém que está fazendo um contraste em quem anda em amor. Significa que eu não posso colocar as minhas questões? Não, eu posso colocar, desde que não seja gritando. Blasfêmia. Blasfêmia significa falar mal do outro, geralmente uma calúnia e, em tese, nas costas do outro, nunca na frente. Tipo Judas. Meu amor, e atrás só vendendo o carro. Né? Por isso que eu disse a vocês que esse negócio de ficar escondendo as intenções, isso não faça isso, isso não é uma coisa boa. Isso é absolutamente condenado. Ai daqueles que tentam esconder as verdadeiras intenções de Deus, aquele que sonda e esquadrinha os nossos desejos e o nosso coração. Então veja, se de Deus, aquele que nada pode ser escondido dele, que tem todo o poder, que é o Criador do céu e da terra, é o mantenedor da vida, é aquele que dirige todas as coisas, ele não é um Clark Kent, onde tem determinadas coisas de chumbo que impede a visão de Deus de chegar do outro lado daquela placa.
Deus não tem limitações para enxergar. Ele fala isso, inclusive, de camaradas que estão se escondendo, fazendo pecado no meio da igreja. Tem uns textos fortes, rapaz, que fica lá no meio da maracutaia e diz, profeta, você está vendo aqui, quebra aquela parede. Isso, ele quebra aquela parede, está vendo ali mais um pedaço, ele cava aquele buraco, Dentro da parede, os camaradas estavam fazendo maracutaia e Deus diz, profeta, eu estou vendo, fica tranquilo. Quer dizer, a ideia é literalmente essa, é de alguém que está fazendo de tudo para esconder, e ele tentando dar tranquilidade para Deus de que Deus tem todas as condições de superar todos os obstáculos daqueles que tentam fazer as coisas escondidos. Então ele diz, fique tranquilo, porque eu sou um Deus de longe, mas também sou um Deus de perto, ou eu sou um Deus de perto, mas também sou um Deus de longe. O que significa que trazer as intenções, e se as pessoas, humanamente falando, tentam esconder de Deus, que tem todas essas habilidades, e que é absolutamente impossível, a tentativa fadada ao fracasso, uma criança natimorta em seus objetivos, de tentar esconder de Deus aquele que não tem absolutamente nenhuma fraqueza, você acha mesmo que as pessoas vão tentar esconder um do outro? Mas não faça isso. Porque a hora que vier à tona, você vai ser reprovável, não tenha dúvida, a postura é absolutamente reprovável. Eu digo isso porque eu enfrento várias coisas nas minhas andanças por aí, Marte para Saturno. Teve até um guri que perguntou para mim, pastor, como é que você consegue viajar tanto assim de Marte para Saturno? Assim? Na Lua para outro lugar, eu falei, você não sabe de nada, meu pastor viaja para todo lado, né? Mas eu já enfrentei essas questões. Não faça isso, se você fizer isso, a gente vai ter problema. Tá? Se quiser falar, coloque na mesa. Se você tem alguma questão, seja verdadeiro. Entre os cristãos, a relação deve ser sempre verdadeira e nunca escondida. Tá bom? Então, ele diz que quem é que não anda em amor? Quem é blasfemo? Quem fala o que não é verdadeiro? Quem é maldoso nas suas palavras, nas suas intenções? Quem se assemelha mais ao príncipe da potestade do ar do que ao príncipe chamado Jesus Cristo. Quem representa e é parecido mais com as trevas do que com a luz. São pessoas blasfemas, são pessoas que não andam em amor. Então, quando você tiver alguém que chegar perto de você e começar a falar coisas não verdadeiras, você diz, esse negócio de fake news, né? Você acha que isso aqui é de hoje, irmão? Isso aqui faz tempo. Mataram Jesus Cristo por informações falsas. Mataram um camarada logo depois de Jesus Cristo, o diácono, por informações falsas. Meu amigo, informação falsa não é de hoje, mas não é por isso que a Bíblia não diga, já desde Deuteronômio, que se alguém acusar e for alguma coisa que seja capaz de levar até a morte, você vai pegar juízes que saibam indagar bem. Olha só que interessante. Indagar bem. Que saibam perguntar, porque alguém vai morrer nessa história. Então, não dá para a pessoa simplesmente chegar assim e vai falando, como diria o livro de Provérbios, todas as coisas são justas até que elas sejam colocadas na presença de outra pessoa. Então, se você acha que o que você está pensando é justo, põe sobre a mesa. Essa sempre foi a minha definição. Coloque sobre a mesa. Se você esconder, a gente está se aproximando da blasfêmia. E malícia é a maldade, malícia é a má intenção. Malícia, eu estou lá em Efésios, capítulo 5, verso 15 e 16. Malícia é, literalmente, aquilo que faziam com Jesus Cristo, quando iam conversar com ele já com maldade. Faziam perguntas para Jesus Cristo cheio de maracutaia. Faziam perguntas para Jesus Cristo, tem perguntas e perguntas. A gente conhece alguém pela maneira como reage quando ela é questionada, mas a gente também conhece alguém pela maneira como pergunta, porque tem gente que vem cheio de malícia no coração, cheio de pegadinha na alma, e Jesus Cristo diz, eu vejo para cima de Moab, velho, eu estou vendo isso daí. Então, foi o seguinte, responde a minha pergunta que eu respondo a de vocês. E aí os camaradas disseram, se eu disser para um lado vai dar errado para mim, se eu disser para o outro vai dar errado para mim, eu não vou responder não. Então, se não responde a minha, eu também não respondo a de vocês. Tchau. E vazou, saída pela direita. Por quê? Cheio de pegadinha. Gente que literalmente estava indo, que demonstram, né, que seguindo aquele caminho, eles estavam indo para o quinto dos infernos. Isso aqui é uma sabedoria do inferno, não é uma sabedoria do céu. Gente com malícia na alma. A gente deve ser sagaz. A gente deve ser inteligente, mas a gente nunca deve ser malicioso. Malicioso que você tem na Bíblia é
Ramã e Mordecai, lembra? Lá no Antigo Testamento. Ramã cheio de maracutaia, de pegadinha. Fez um negócio lá que acabou servindo para a própria forca dele. O camarada lá com Daniel, fizeram diante do rei cheio de pegadinha. Sempre teve gente assim, irmãos. Só que eu já estou te dizendo que quem for por esse caminho vai dar com os burros na água. Isso não é não faça isso. Por quê? Eu só quero deixar bem claro que isso faz contraste com aqueles que andam em amor. Porque andar em amor não é andar em amor, levantar uma bandeira colorida, que diga-se de passagem o arco-íris é da Bíblia, as pessoas sempre tentam perverter aqueles que são instrumentos da relação do ser humano com Deus, e aí tentam levantar determinadas bandeiras para demonstrar que estão andando em amor. Isso tem nada a ver em andar em amor. 1 Coríntios 13 diz que o amor se regozija com a verdade. Antes de você dizer o que é amor, você tem que dizer o que é verdadeiro. Tem negócio de andar em amor sem verdade. Se andar na falsidade, obviamente não é amor. Então, como é que eu sei quem é uma pessoa que não é sábia? É uma pessoa que, na sua equivalência, não está andando em amor. E uma pessoa que não está andando em amor é uma pessoa que é amargurada, colérica, irascível, gritona, blasfema e maléfica. Isso aqui é uma descrição. Então, ele diz, ao contrário disso, veja, sede um para com os outros. Sabe que palavra que ele usa aqui? Benigno. Aqui as pessoas falam que ele está fazendo um contraste em grego, que a palavra benigno em grego é krestos. Christos, krestos. Então, em vez de você andar como esses camaradas que não andam em amor, sejam krestos. Andem como Cristo. Não é à toa que ele diz, como também Cristo vos perdoou. Cristo é o sinônimo de alguém que anda em amor. Cristo é o sinônimo de alguém que não é amargurado. Cristo é o sinônimo de alguém que não é colérico e irascível de maneira pecaminosa. Cristo é uma demonstração de quem não tenta ganhar as coisas pelo grito. Cristo é uma demonstração de que ele não é blasfemo, muito menos malicioso. Ele é a demonstração do que é ser cristão. Então, se nós queremos ser crestos, é muito estranho nós termos pessoas assim e dizerem que são crentes. Beleza, se são, aquele que encobre as transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, se eventualmente existir no coração de qualquer um de nós, é possível, né? Algumas dessas coisas bem pontuais, amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e malícia, a convocação aqui é para que a gente se arrependa e jamais seja dessa forma e sejamos, como diz o capítulo 4, verso 32, sejamos benignos, sejamos crestos. Deus quer crestos na igreja. Sejamos compassivos. Não é à toa que você vê no meio da igreja gente que não tem compaixão. Perdoemos uns aos outros. Não é à toa que você vê dentro da igreja a falta de perdão. A gente conhece quem nós somos quando nós temos coisas um contra o outro. É aí que começa o cristianismo. Porque caminhar quando ninguém faz nada contra ninguém, caraca, Jesus Cristo diz lá tem os ímpios, lá dá tchauzinho para quem está dentro, tchauzinho, tem aí, irmão. Eu quero ver fazer como Cristo fez. Ele veio em direção, a nossa direção, e nós recepcionamos ele com aquela recepção digna de quem vai morrer, aquele que fala mal de Jesus Cristo, aquele que enfiou uma lança em Jesus Cristo, aquele que vendeu Jesus Cristo, aquele que achava até que era a favor de Cristo, mas foi contra porque não aguentou nem dizer que andava junto com Jesus Cristo. Isso. Se eventualmente isso acontecer, a gente deve pedir perdão e sermos mais crestos, sermos mais compassivos, mais perdoadores. Gente que não é compassiva, gente que não é perdoadora e gente que não é crestos, é estranho, eu confesso, para mim, entender que é alguém que está andando em amor. Tem muita gente dentro da igreja que fala que sim. Você pode falar o que você quiser, biblicamente não é. Quem foi o último que você perdoou que dava vontade de você matar? Quem foi o último? E diga-se de passagem, eu não consigo sair dessa definição até hoje. Perdoar é deixar o passado para trás e lutar para que essa pessoa volte a conviver no lugar de intimidade. Eu vou repetir.
deixar as coisas para trás e lutar para que o agressor volte a viver no lugar de intimidade. Por quê? Porque se não for assim, Cristo nos perdoa, ele não manda para o inferno, mas vai ser um céu sem ele. A coisa mais esquisita do mundo. Que seria mais ou menos o que ele prometeu lá em Moisés, quando o povo queria as bênçãos, a teologia da prosperidade já estava lá, e Deus diz assim, eu dou, eu só não vou estar no meio de vocês. E Moisés diz assim, se o Senhor não estiver conosco, não nos faça sair nesse lugar. Gente que estava tentando matar Moisés. Então, Deus em Cristo nos perdoa e trabalha, e Ele mesmo diz, para onde eu vou, eu só estou indo agora para preparar a morada para vocês vão morar junto comigo. Aliás, diga-se de passagem, enquanto eu não volto, esse negócio de dizer que a confiança é como um cristal, uma vez que quebra, nunca mais se organiza. Isso não tem coisa mais ímpia do que isso. Você vai dizer, mas como é que você consegue? Eu vou mostrar porque ele vai dizer isso depois. Mas o ponto é que Jesus Cristo diz para Pedro, que pisou na bola um monte de vezes com ele, agora pastorei as minhas ovelhas, aquelas pelas quais eu morri. Jesus vai aos céus para preparar a morada, para morar junto com a gente e a gente junto com ele. Então, perdoar é querer que a pessoa perdoada ande junto. Se você perdoa e não quer olhar na cara da pessoa, sei não. Eu tenho a impressão que isso não é andar em amor. Ah, mas é difícil. Beleza, a gente vai ver como é que faz para resolver esse problema, tá bom? Ele dá a solução, fica tranquilo. Então, andar em amor é a primeira coisa, é a primeira equivalência. A segunda equivalência, andar como filho da luz. Graças a Deus tem isso, como eu disse, o amor se regozija com a verdade. Então, significa que aquele camarada que é sábio, na sua equivalência, ele não só anda em amor, mas ele também anda em luz. Pergunta, o que é andar em luz? Resposta, andar em luz, ele mesmo disse. A gente deve fazer com que não sejamos participantes, no verso 7, e não sejamos cúmplices, no verso 11. Andar na luz é fazer com que a gente tenha a capacidade de enxergar as coisas que não são próprias da luz. É uma luz que é rebatida em nós. E por conta daquilo que Deus fez em nós, agora nós temos todas as condições de enxergarmos as coisas que estão acontecendo. Então, a gente não deve participar disso. Eu me lembro de uns camaradas dizerem assim para mim, na minha formatura de psicologia. Você fala na formatura, eu fui o orador da turma, né? Das turmas, na verdade, da área de saúde. Fisioterapia, biologia, medicina, sei lá, tinha mais fisioterapia, nutrição, enfermagem, não sei o que mais. Cada um apresentava lá alguém que deveria ser orador e quem escolhia era o reitor. E me escolheram. E aí perguntaram para mim assim, você participa do nosso culto de formatura? Eu falei, claro. Você prega? Prego. Se for só eu prego. Mas é só eu, mais ninguém. Credo, mas você vai ter mais outra pessoa. Eu falei, não. Mas por que não? Porque a verdade não está do jeito que vocês estão falando. A verdade, ela é uma verdade solipsista, ela é acima de todas as coisas, e ela é quem define todas as outras coisas. Ai, que arrogância. Eu falei, pois é, que eu sábio, eu aprendi na universidade que a gente deveria respeitar a opinião dos outros. Por que vocês não estão respeitando a minha? Ah, foi mal. Desculpa aí. Eu falei, está desculpado, vai, não pegue mais. É fácil, né? Eu sei virar o jogo também. É fácil quando é vir para cá. Aí falaram assim, então você vai pelo menos na festa de formatura? Eu falei, também não, porque eu sei que eu vou encontrar lá. Tem lugar que não é para a gente, irmão. Aí eles falaram assim para mim, não, a gente deixa a luz um pouquinho mais acesa. Achei tão engraçado. É bonitinho, mas obrigado, eu não quero não. Por quê? Eu acho impressionante que tem crentes que não querem abrir mão de nada. Eles querem estar em todos os lugares, como se fosse possível nós estarmos em todos os lugares. Na verdade, a gente não deve não só ser participante, mas a gente também não deve ser cúmplice. Olha, cuidado, para que a gente não acabe sendo cúmplice de coisas que nós não deveríamos ser, e por conta disso, a gente tem que responder, porque o primeiro texto, a primeira carta de João, diz que aquele que diz que ama a Deus e anda nas trevas é mentiroso e a verdade de Deus não está nele. Ah, então o que é andar em trevas? Ah, sei lá, irmão, isso aqui não está escrito aqui com detalhes, beleza? Mas você sabe, no mínimo, eu vou dizer assim, algum lugar não é para nós. Vamos ser genérico assim? Algum lugar não é para nós.
Se você acha que é possível ser cristão e frequentar qualquer outro lugar, onde eu ouço as pessoas dizerem assim, eu sou crente, de fato, eu fiz um monte de coisa, mas não me arrependo não. Na verdade, agora eu sou crente. Se você não arrepende, você está no lugar errado. Porque o caminho do cristianismo é um caminho de vários arrependimentos. Vários. Não é um nem dois, não. Vários. Mas as pessoas querem dizer que é possível andar diante de Deus sem nenhum tipo de arrependimento, não só do que fizemos, mas daquilo que eventualmente ainda andamos. Preste atenção, se de fato somos filhos da luz. Mas também ser sábio é, como diz aí o verso 15, ele diz que a gente deveria evitar a ira vindoura. No verso 15, deixa eu ver aqui, no verso 6, não verso 15, ninguém vos engane com palavras vãs em relação ao que ele disse anteriormente, porque sobre estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eu não tenho o que dizer. Deus viu as pessoas que andam em justiça serem injustiçadas. Lá no Antigo Testamento a Bíblia diz assim, que Deus viu isso e não gostou. E por conta disso, ai daqueles que pervertem o caminho dos mansos. Ai daqueles que pervertem o caminho das minhas ovelhas. Deus não gosta disso, e é por isso que a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos livra da ira vindoura. Deus está vindo em ira. Eu não tenho outra palavra para dizer. Você vai experimentar, ou nós experimentaremos a ira ou não, dependendo do lugar em que nós nos encontrarmos. Mas que é verdade que precisa haver determinadas posturas antes da manifestação do juízo, é claro. O próprio Jesus deixou isso claro. Quando ele disse no ministério terreno, hipócritas, vocês sabem discernir a diferença da temperatura, e quem tem filho pequeno sabe como é que é. Antes de sair de casa, quem tem filho pequeno, o que é que manda? A temperatura. Tá sol, a roupinha mais fresquinha. Tá chovendo, não esquece de colocar não sei o quê. Leva a fralda, senão faz igual eu lá que perdemos. Tinha a Raíssa pequenininha lá em São Paulo, aí estava no meio do trânsito, acabou a fralda, desce do carro e sai pedindo a fralda, alguém me ajude com fralda, que acabou a fralda, você tem que andar precavido. Então, o tempo faz com que nós tomemos posturas em relação a ele. E Jesus Cristo diz, vocês não estão prestando atenção na manifestação da vinda do reino e não estão tomando as devidas atitudes, e aí ele dá uma pequena ilustraçãozinha. Aquele que sabe que está devendo, antes que venha o meirinho, pegue esse cidadão que está devendo e leve, que seria o oficial de justiça, e leve diante do juiz, o que você faz? Resolve todas as coisas antes que o juiz apareça. Então, Jesus nos diz que Deus está vindo em ira vindoura. O juiz vai aparecer. Pedro disse isso. Aqueles a quem vocês chamam de pai é juiz do mundo inteiro. Então, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, já que Deus está vindo em ira, Ele é o juiz de todas as coisas, e todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Deus para responder o bem ou mal que nós fizemos por intermédio do corpo, já que a gente sabe que o juiz está vindo, resolve a vida rápido. Tem gente que é amargurada e fica, velho, 35, 10, 4 anos, a pessoa parece que o juiz não está vindo. Eu me lembro do meu pai, quando eu era pequeno, comprava-se aquelas latas de leite de 60 quilos, leite em pó. Lembra disso? Leite em pó Itambé. Ei, rapaz, aquilo é coisa boa demais. Ainda é, né? O negócio era comer leite em pó com Toddy de açúcar, misturava assim, mandava para dentro, eita coisa boa, né? Meu pai dizia assim, não mexa. Aí você dizia assim, Aí ele ficava vendo o pai sair, que era o juiz da casa. Quando o juiz saía, era mesmo. Aí já morreu, posso falar, né? Ele vinha lá, pegava a colherzinha lá, a xícara, né? E botava uma xícara, 60 quilos, uma xícara. Você acha que o pai vai ver uma xícarazinha saindo de leite em pó? Nem vai notar, meu amigo. Pega lá um leitinho em pó, põe um todinho, um Nescau, põe um açúcar e manda para dentro, fica beleza. E aí os irmãos, o que acontece? Para variar, os irmãos brigam. Terceira Guerra Mundial. O pau come, e aí o que é que um faz? Quando o pai chegar, eu vou falar, nossa, irmão, o que você faz? Faz qualquer negócio para acertar. Eu dou a bala, faz o que quiser, lava o seu tênis, faz alguma... Eu preciso acertar, porque se o pai vier e ele falar, nós vamos estar com o couro negociado. Então, antes da manifestação do pai, precisa haver um acerto.
Tem muita gente que está andando como se o mundo não tivesse um Deus a quem nós chamamos de Pai. Então, já que ele está vindo, evite a ira vindoura. Acerta o que você precisa acertar. Tem gente que parece que precisa, assim como o rei lá do passado, viver numa... A gente fala fase terminal, hoje fala assim, fora de cuidados terapêuticos. A gente não usa mais fase terminal, né? Então, alguém que está fora de cuidados terapêuticos é alguém que vai pensar na vida, nos acertos, porque parece que a morte está batendo na porta. Irmão, é arrogância nossa. A gente nem sabe se a gente vai acordar amanhã de manhã. Isso é tão grave na Bíblia que ela chega ao ponto de dizer que se alguém vier trazer uma oferta e no meio do caminho lembrar que tem alguma coisa contra seu irmão, para de fazer o movimento da oferta, resolve o problema com seu irmão e depois você traz. Na teologia da prosperidade, traz a sua oferta primeiro, deixa no altar e resolve a hora que você quiser. Eu não quero nem saber, deixa o dinheiro aqui e vai para lá. Na Bíblia, Deus não quer o nosso dinheiro, Deus quer primeiro o nosso coração, irmãos. Deus nem precisa do nosso dinheiro, com todo respeito. Deus quer o nosso coração. Então, antes de fazer qualquer coisa, resolva. O que significa dizer, eu já disse isso algumas vezes, mas eu vou fazer questão de repetir, pessoas que são dizimistas e ofertantes, é absolutamente contraditório com pessoas que são amarguradas dentro da igreja. Não bate. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que se eu for dar uma oferta e tiver alguma coisa, para o que você está fazendo e resolve. Agora, o camarada veio 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Se ele veio ofertando, o que é que deveria se pressupor? Que ele está resolvendo a vida dele. Então, é estranho quando você vem e as pessoas dizem assim, eu sou ofertante dessa igreja, mas 1987, 1988, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, e a pessoa faz uma lista de gente amargurada. Não dá, irmão, isso é absolutamente contraditório. O que é que você fez que não resolveu? Não deixou o sol se pôr sobre a sua ira? O que é que você fez que você deveria perdoar seu irmão? O que é que você fez que você não parou a oferta e foi lá resolver? Por quê? Porque você achava que, na prática, estava fazendo exatamente como os judeus. Deixando a justiça de Deus, estava tentando estabelecer a sua própria justiça. De que jeito? Sendo um camarada justo, honesto, trazendo dinheirinho, tentando quase que, como uma certa postura medieval atual, comprar o céu com as nossas posturas, mas o coração totalmente amargurado. Isso é estranho, irmãos. Isso é uma abominação diante de Deus. Você trouxe dinheiro? Dinheiro. Só pode trazer dinheiro quem tem um coração limpo. Veja, achou que era só o pastor que estava com os burros na água? Tem gente que fica bravo, tem gente que fica com problema, o que ele faz? Não vem na igreja. 1, 2, 3, 5 domingos. Caraca, se não viesse na igreja 5 domingos, mas resolvesse, para mim estava ótimo. O problema é que ele não vem 5 domingos e quando ele vem no 6º domingo, ele ainda vem amargurado. E fica 10 anos amargurado dentro da igreja. Evite a ira de Deus. É isso que é ser sábio. Verso 12, ele diz assim, porque o que eles fazem oculto, só de falar, é uma vergonha. O que significa isso? Eu me lembro do Elvis Presley. Elvis Presley, deixa eu ver que horas são. Tá bom, eu paro um pouquinho aqui. Eu me lembro do Elvis Presley. Elvis Presley tinha uma música que diz assim, antes de me julgar, ande 1 milha nos meus sapatos. Interessante, né? Antes de me julgar, ande 1 milha nos meus sapatos. E ele dizia, o movimento que eu faço com o dedo, ou o movimento que eu faço com as pernas, o FBI está doido para me levar preso. Mas eu faço esse mesmo movimento e tenho coragem de fazer na frente da minha mãe. É óbvio que ele está pressupondo que a mãe dele não é uma pessoa, ela é digna de confiança, entendeu? Por quê? Se o que a gente faz, a gente tem coragem de colocar em público, se as nossas conversas, nós temos coragem de torná-las públicas, se as nossas ações, nós temos coragem de torná-las públicas, o que significa? Que a gente não tem vergonha, então a gente literalmente está se tornando uma pessoa sábia, porque a gente está evitando a ira e a gente está evitando a vergonha. Foi exatamente isso que aconteceu no Salmo 73. Não aguento mais ser crente, lavar as mãos da inocência não serve para nada, até que eu pensei que se eu falasse tais palavras, já eu teria traído a geração dos filhos de Deus. Aí Asaf diz, não vou falar não, se eu falar eu vou ficar com vergonha. É isso. O que tirou ele não foi a resposta às suas perguntas. Naquele momento, ele ainda não tinha resposta às suas perguntas.
Tem gente que acha que só vai sair de um círculo vicioso de inquietações onde Deus não responde a determinados problemas que eventualmente nós passamos, se Deus responder a esses problemas. Isso não é verdade, a gente nem precisa disso. Basta que nós pensemos no povo de Deus. Basta que nós pensemos, meu Deus, se eu fizer isso, se eu falar para o povo de Deus que eu fiz isso, meu amigo, vai ser chato, hein? Se a galera souber que eu fiz, melhor nem fazer, que vai me dar um trabalho danado. Exatamente. Se a gente evitar a ira e evitar a vergonha humana, evitar a reprovação, é porque a gente é escravo dos outros? Não, a gente é temente a Deus. E por conta disso, a gente evita determinadas coisas que a gente sabe que a gente vai passar vergonha. Nesse sentido, ser sábio, como ele diz lá no verso 15, vede, portanto, prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, porque um sábio, ele tem, no seu primeiro momento, uma equivalência. A equivalência do capítulo 5, verso 2, andar em amor. A equivalência do capítulo 5, verso 8, andar como filho da luz. E a equivalência é do capítulo 5, verso 15, andar como sábio. Essas três coisas são equivalentes entre si. Portanto, não dá para andar em amor e ter toda essa lista de amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e malícia como adjetivos que fazem parte da nossa viagem de mochileiros espirituais. Não dá, isso aqui tem que ser jogado fora. E precisamos ser benignos, crestos, perdoando, sendo compassivo. E as pessoas às quais nós fizermos isso, nós lutarmos para andarmos juntos. Porque eu já vi gente que perdoa, mas eu só não quero olhar na cara, mas está perdoado. Eu sei que é difícil, mas é isso aí. O perdão não é assim. Porque senão Deus disse, vocês podem entrar no céu, mas eu nunca mais quero olhar na cara de vocês. Seria um céu sem Deus. É isso que as pessoas fazem, quando elas querem perdoar sem andar junto. É estranho. Só para a gente não sair desesperado aqui, né, eu vou deixar a última parte, tem mais duas, tá bom? Mas eu vou só deixar essa no verso 18. Como é que a gente vai conseguir fazer todas essas coisas enchendo-se do Espírito Santo? Simples assim. Tem mais coisas, eu vou continuar semana que vem, porque eu sei que a gente está agoniado aí. Então, encher-se do Espírito. A gente só conseguirá andar em amor, a gente só conseguirá andar na luz, a gente só conseguirá andar como sábio, se nós nos enchermos do Espírito. Isso é coisa espiritual, irmãos. Isso não é coisa humana. Agora você entendeu, né? Por que eu devo me encher do Espírito Santo? Por que a Bíblia diz que a gente não deve entristecer o Espírito Santo? Por que em última instância, o Espírito Santo é tão importante, não apagueis o Espírito? Porque Jesus Cristo foi amigo do Espírito, e Jesus Cristo, que andou com o Espírito com ele desde a sua concepção, depois no seu desenvolvimento, crescia em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. O Espírito de Deus está lá no momento do início do seu ministério terreno. Ele estava vazio de tudo, menos do Espírito de Deus na hora da crucificação. O Espírito Santo sempre foi o amigo de Jesus Cristo. Quando ele sai da sua tentação no deserto, onde ele literalmente consegue vencer o próprio Satanás pela força do Espírito Santo. E aí ele lida com aquele camarada endemoniado, que diz assim, como é que é teu nome? E ele diz assim, legião porque somos muitos. Muitos quantos? Uma legião dava aproximadamente 6.000 soldados. Jesus, então, está lutando contra, provavelmente, 6.000 capetas. Tem gente que fica com medo de 2, 3. Irmão, 6.000 é bastante. Um já vai dar trabalho, 6.000 é só sendo Jesus mesmo, amigo do Espírito. Isso. Porque se não for amigo do Espírito, a gente não consegue. Por isso ele diz que ele conseguiu vencer Satanás, conseguiu vencer aquela quantidade de anjos, porque ele é o novo rei, ele está vencendo os principados e as potestades. De que forma? Cheio do Espírito de Deus. O Espírito de Deus era amigo, assim, íntimo de Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo sobe aos céus e ele manda quem para estar junto conosco? O amigo dele. O Espírito Santo vem para ficar junto com a igreja. Para quê? Para que se nós formos com o Espírito Santo a mesma coisa que Jesus foi com o Espírito Santo,
nós conseguiremos fazer coisas que só espiritualmente é possível serem feitas. Diga-se de passagem, Gálatas capítulo 6, naquela perguntinha, o que a gente faz se alguém for pego em pecado? Vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. A correção ali é de ortopedia. A gente deve ortopedizar a alma das pessoas. Nós devemos colocar os ossos espirituais no lugar. Mas para isso, corrigindo com espírito de brandura, ele diz que só conseguirá fazer isso e prestando atenção nos próprios pés para não sermos tentados pelas mesmas razões pelas quais aquelas pessoas que nós estamos corrigindo foram, se nós formos espirituais. E aí é Gálatas capítulo 6, onde no capítulo 5 ele fala de quem? Do Espírito Santo. Só tem um jeito de fazer, por isso, para a gente não ser uma igreja moralista, uma igreja moralista é aquela que fala que anda em amor e o cara é amargurado. É aquela que fala que anda em amor, mas fala mal dos outros pelas costas. É aquela que fala que é amor, mas é uma pessoa irascível, vive gritando com os outros. É aquela que fala em amor, mas não tem nenhuma característica dos crestos, dos compassivos, dos perdoadores, daqueles que perdoam e querem andar juntos, daquela confiança que foi restituída, daquela confiança que voltou melhor do que era antes. Apesar disso ser alguma coisa que humanamente eu olho é impossível de existir. Eu só acredito que seja verdadeiro se nós andarmos cheios do Espírito Santo. Porque por nós, jamais, nós seremos pessoas sábias, andando em amor e andando na luz. Então, a pergunta que não quer calar, não dá para a gente ignorar o assunto de o que fazer para ser cheio do Espírito Santo. Porque ele é a única pessoa que pode nos ajudar a sermos pessoas sábias do mesmo jeito que Jesus Cristo foi. Eu não sei como é que está a sua vida, mas eu sinceramente gostaria que a gente minimamente trouxesse esta equivalência para a nossa vida. A equivalência de ser sábio com andar na luz, com andar em amor. Se nós fizermos isso, seremos uma igreja de pessoas cada vez mais sábias, cada vez mais iluminadas e cada vez mais amorosas dentro dos critérios de amor colocado pelo Senhor nosso Deus. Seremos verdadeiros crestos, seguindo a Cristos. Vamos orar? Pedir que Deus nos abençoe. Não sei como é que está a sua vida, seu coração, mas quando eu olho isso, eu digo, meu Deus, como é que eu vou conseguir fazer isso? Espírito Santo me ajuda porque não tem em mim aquilo que vem do Senhor. Só o Senhor pode nos dar isso. Vamos ficar de pé? Pai, nós queremos agradecer, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra. Deus, dê graça ao Teu servo pedindo oração. Abençoa o coração dele, conversamos ontem, que aquilo que existe de disposição na vida dele seja verdadeiro e somente o Senhor pode dar isso a ele. Mas também somente o Senhor pode dar isso a nós. Todos nós estamos no mesmo barco. Dá-nos graça de entendermos a absoluta equivalência que existe de ser sábio, ser luz e ser amoroso. É estranho sermos sábios e não sermos amorosos. Neste critério, é estranho sermos sábios e sermos amargurados. É estranho sermos sábios e não reprovarmos as obras das trevas. Queremos até participar dela. Senhor, tem misericórdia de nós. Aquele que diz que ama o Senhor e não anda na luz é mentiroso e a verdade do Senhor não está nele. Nós queremos ser luz, não porque somos a origem da luz, mas porque a luz vem de Ti. Então, dá-nos graça para que esta sabedoria amorosa e iluminadora seja essa sabedoria a invadir os nossos corações, a sermos verdadeiros crestos, perdoadores, compassivos. Ajuda-nos nesse sentido. Se existe alguém aqui com dificuldade com isso,
Ó Espírito Santo de Deus, somente o Senhor pode nos fazer isso, porque isso é fruto do Espírito, amor, longanimidade, bondade, fidelidade, e só o Senhor Espírito Santo pode produzir isso em nós, nos ajuda nisso. Espírito Santo, nos perdoe se nós tentamos abafar o Senhor dentro de nós. Nos perdoe se nós não entendemos a importância de sermos tão íntimos do Senhor como Cristo foi. Só uma igreja cheia do Teu Espírito pode produzir as coisas que são espirituais. Então, marcas de uma pessoa sábia, certamente serão marcas de uma pessoa cheia do Teu Espírito. Faz aquilo que for necessário, ó Pai, nessa igreja, em cada um de nós, naqueles presentes aqui ou naqueles online, para que sejamos cheios do Teu Espírito, para que todas essas coisas, a iluminação, o amor, façam parte da nossa vida. Ajuda-nos a termos o que não temos, ajuda a sermos o que ainda não somos, ajuda-nos a fazermos o que temos dificuldade de fazer, para que mais e mais nos pareçamos com Cristo, nosso irmão mais velho. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e a bênção do Espírito Santo de Deus estejam com vocês, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.